sentidos, verdades vão brilhar. Digitar com santa força é nosso farol. No portal TDW, o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone, reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titã, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando com os caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força, e poderosa aliada ela é. Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada aqui com a gente do Portal TW. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar numa série que, nossa, quase como um agente secreto da rebelião, sabe? Se infiltrou ali no coração de Star Wars e mudou muita coisa. Star Wars Rebels. É uma ótima escolha, sim. Lançada lá em 2014, né? Lembro que muita gente ficou meio assim, será que ia ser só um tapa-buraco entre A Vingança dos Sith e Uma Nova Esperança? Exato. Afinal, vinha logo depois de The Clone Wars, que, tinha uma base de fãs gigante e uma trama bem complexa. A expectativa era alta, talvez até um pouco desconfiada. Tinha essa sombra, né? E a surpresa foi que Rebels não só cumpriu um papel como, expandiu o universo de umas formas que a gente nem esperava. Com certeza. Nossa análise de hoje, ela se inspira bastante numa matéria excelente lá do nosso portal TW. O título é Como a série Rebels remodelou Star Wars. A nova era de heróis, conflitos e legado. O texto faz um trabalho muito bom em mapear esse impacto todo. Sim, essa análise mostra bem como o Rebels foi fundamental. Não foi só preencher uma lacuna no tempo, sabe? Introduziu personagens que hoje são icônicos, explorou a força de maneiras novas e conectou umas pontas soltas da saga de um jeito muito, muito elegante. Legal. Então, bora embarcar nessa. Como exatamente Rebels, que era uma série de animação, conseguiu virar essa peça tão vital na engrenagem toda de Star Wars? Qual foi a fórmula, assim, para ir além do que se esperava e deixar um legado tão forte? Acho que um bom começo é falar da tripulação da Ghost, né? Os personagens principais. Sim. A análise que a gente leu no Portal TW bate muito nessa tecla. Ezra Bridger, Kanan Jarrus, Hera Syndulla, Sabine Wren, Zeb Orrelios, até o Chopper, cara, eles são o coração da série. Não são só peças num tabuleiro, né? De jeito nenhum. Eles são tipo uma família meio disfuncional, que se achou nas piores circunstâncias possíveis, né? A jornada do Ezra é muito simbólica disso. Aquele garoto de rua meio egoísta de Lothal, que aos pouquinhos vai descobrindo o potencial dele na força e, mais importante, a importância de lutar por algo maior que ele mesmo. A gente vê ele tropeçar, cair na tentação do lado sombrio. Várias vezes. Exato, mas ele acaba encontrando o caminho,
muito guiado pelo Kanan. E o Kanan, nossa, que personagem fascinante. Um Jedi que sobreviveu ao expurgo, né? Carregando um fardo gigantesco. Ele não é aquele mestre Jedi super confiante, poderoso que a gente estava acostumado a ver na República. Nem um pouco. Ele é hesitante, assombrado pelo passado, tendo que reaprender a ser Jedi enquanto ensina um padawan escondido, num mundo onde ser Jedi é basicamente uma sentença de morte. Essa vulnerabilidade dele é um ponto-chave, eu acho. Sem dúvida. E o treinamento do Ezra é totalmente diferente do que a gente tinha visto. É clandestino, perigoso, cheio de improviso, baseado muito na relação pessoal ali, mestre e aprendiz, não em dogmas rígidos. Reflete perfeitamente a situação do Jedi na Era Imperial, né? Totalmente. E essa dinâmica se espalha. A Hera Syndulla, a piloto, nossa, Excepcional. ela é a cola que mantém o grupo unido, sabe? A líder pragmática, com uma visão estratégica que depois vai ser fundamental para a Aliança Rebelde. E a Sabine Wren? A matéria do portal TWW explora isso muito bem. Como ela trouxe não só a cultura mandaloriana para o centro das atenções, com toda aquela complexidade do Darksaber, a história da família dela, opressão imperial em Mandalore, Muita coisa ali. mas ela também representou uma forma diferente de rebelião, né? Através da arte, do grafite, da expressão individual contra um regime opressor. Foi muito legal ver isso. Exato. A Sabine meio que preparou o terreno para muito do que a gente viu depois com os Mandalorianos, né? E o Zib, o Lazat, ele carrega a dor de um genocídio. Isso dá um rosto muito concreto para a crueldade do Império. Cada membro da Ghost traz uma perspectiva única sobre o que significa resistir. Não são heróis perfeitinhos. São pessoas quebradas que encontram forças juntas. É muito humano. Falando em personagens que conectam as eras, não dá pra gente não falar do retorno triunfal da Ahsoka Tano. Cara, isso foi um terremoto pra quem acompanhou The Clone Wars. Nossa, foi um momento definidor, com certeza. A Ahsoka em Rebels é a personificação da ponte entre as guerras clônicas e a Guerra Civil Galáctica. Ela não é mais a padawan impulsiva. Longe disso. É uma agente experiente, sábia, mas também muito marcada pela tragédia da Ordem 66 e, claro, pela queda do mestre dela, o Anakin. A análise que está guiando a nossa conversa ressalta muito isso. A jornada dela em Rebels é essencialmente sobre confrontar esse legado tão doloroso. E que confronto, hein? A luta dela contra o Darth Vader em Malachor, nossa, arrepia só de lembrar. A sensação que a gente tem é que aquilo vai muito além de um simples duelo de sabres, né? Precisamente. Ali é o clímax da busca da Ahsoka pela verdade sobre o Anakin. É a confirmação devastadora, o luto, a culpa, a tentativa desesperada de talvez alcançar alguma coisa do antigo mestre ali naquela armadura. Pesado demais. A análise da fonte sugere que esse momento encapsula o trauma de uma geração inteira de Jedi perdida e a natureza trágica da transformação do Anakin. A presença da Ahsoka eleva a série, sabe? Conecta passado e presente de um jeito visceral. Não é só fanservice, é de envolvimento de personagem puro e aprofundamento temático. Essa complexidade toda dos personagens, ela também se reflete na forma como a série abordou os elementos mais místicos, né? A força em Rebels, por exemplo, parece ganhar umas camadas novas que a gente não via tanto antes. Sim, Rebels foi bem corajosa nesse aspecto. Enquanto as prequels mostravam a força muito ligada a uma ordem estabelecida e a trilogia original mostrava de um jeito mais misterioso, individual, Rebels explora a força num contexto de quase extinção dos Jedi. Uhum. O treinamento do Ezra pelo Kanan, como a gente falou, mostra essa dificuldade. A busca por conhecimento em tempos esquecidos, o perigo constante dos inquisidores e a tentação do lado sombrio de uma forma muito mais íntima, mais pessoal. A relação do Ezra com a força é bem particular mesmo. Ele tem aquela conexão forte com as criaturas, uma sensibilidade diferente. A matéria que a gente está usando como guia comenta isso, como ele precisa descobrir o significado da força por si mesmo, muitas vezes na marra. Exato. E a série não teve medo de introduzir uns conceitos bem ousados, né? O chamado mundo entre mundos, que a fonte referencia como mundo quântico e portão de Lothal, foi talvez a adição mais controversa e ao mesmo tempo intrigante. Ah, sim. Essencialmente é um nexo da força fora do tempo linear, sabe, um plano que conecta diferentes pontos da história e do espaço.
Isso muda completamente as regras do jogo, né? A ideia de poder não só observar, mas talvez interagir com outros momentos da história. Uau! Exatamente. Abre discussões sobre destino, livre-arbítrio, a própria natureza do tempo no universo Star Wars. Foi uma jogada ousada que expandiu a compreensão da força para além do simples conflito luz e trevas, adicionou uma camada profundamente mística, cósmica, algo que a fonte até explora como um dos grandes diferenciais da série. E o Lothal, o planeta do Ezra, acaba virando quase um personagem central no estudo, na exploração mística e na luta política também. É verdade, Lothal não é só um cenário qualquer. A gente vê o planeta sofrer com a ocupação imperial, a exploração dos recursos, a destruição da cultura local. A luta para libertar Lothal se torna um microcosmo da luta da galáxia inteira. Boa. Bem colocado. Perfeito. A conexão do Ezra com o planeta, os segredos antigos que Lothal guarda, tudo isso enriquece a narrativa pra caramba. No final, a libertação de Lothal vira um símbolo poderoso de esperança, de resistência local. Mostra que a guerra não é só de grandes batalhas espaciais, mas também da defesa do lar, né? Com certeza. E falando em conectar as pontas, como que o Rebels conseguiu amarrar isso tudo com a trilogia original? A análise lá do portal TDW enfatiza muito esse papel de ponte. É uma ponte crucial, sim, e muito bem construída. Rebels mostra a rebelião não como aquele bloco monolítico que surge pronto em uma nova esperança, sabe? Que parecia que sempre existiu, né? Exato. Mostra como um movimento que nasce de baixo a partir de células isoladas que gradualmente vão se unindo. A gente vê a tripulação da Ghost fazendo contato com outros grupos, tipo o do Comandante Sato, e figuras como Bail Organa e Mon Mothma costurando essa aliança nos bastidores. Isso dá muito mais peso para a Aliança Rebelde que a gente conhece dos filmes. A gente entende melhor as dificuldades, os sacrifícios, até a desconfiança inicial entre os grupos. Personagens como a Hera, que evoluem de líderes de uma pequena célula para figuras importantes no comando da Aliança. A presença dela em Rogue One, mesmo que sutilzinha, é um exemplo perfeito dessa conexão. Exato. Rebels preenche lacunas importantes. Vemos a introdução de caças como o B-Wing, entendemos melhor a estrutura de comando, testemunhamos as primeiras grandes vitórias e derrotas que moldaram a aliança e a presença constante da ameaça imperial com figuras como Tarkin, Vader e, claro, o próprio imperador em momentos-chave. Isso solidifica essa ligação de vez. É verdade. Sem o Rebels, nossa percepção da rebelião seria bem mais superficial, eu acho. A série humanizou esse movimento. E não dá pra gente falar de Império sem falar de vilões marcantes, né? Rebels também não decepcionou nesse quesito. Trouxe de volta um velho conhecido e introduziu um antagonista que, nossa, virou um dos favoritos dos fãs. Começando pelo retorno do Darth Maul. A aparição dele foi uma surpresa, né? Mas o arco dele em Rebels é fascinante. Ele não é mais o Sith todo-poderoso de antes. Não mesmo. É um ser quebrado, obcecado por vingança e por encontrar um propósito final que ele acredita estar ligado ao Obi-Wan Kenobi. A jornada dele é de desespero, manipulação e, no fim, uma busca por paz, mesmo que seja através da destruição. É complexo. Aquele confronto final dele com Obi-Wan e Tatooine é rápido, né? Quase anticlimático na ação física, mas carregado de uma tensão, de um significado imensos. A fonte descreve bem como aquilo é o fechamento de um ciclo de dor que atravessou décadas. É pura poesia trágica. Dois velhos guerreiros, marcados por perdas imensuráveis, o diálogo breve, os movimentos precisos do Obi-Wan, é a resolução de um dos arcos mais longos e sofridos de Star Wars. Mostra a serenidade do Kenobi em contraste com a eterna agitação do mal. Um momento de mestre, realmente. E do outro lado do espectro a gente tem a introdução canônica do grande almirante Thrawn. Ele veio do antigo universo expandido, né? Chegou com uma reputação enorme nas costas. E Rebels fez jus a essa reputação, viu? Thrawn é um vilão diferente de tudo que a gente tinha visto no cânone principal até ali.
Ele não depende da força, não se deixa levar pela raiva. Nada disso. A arma dele é a inteligência fria, a estratégia meticulosa, a capacidade de analisar os inimigos através da cultura deles, da arte, da filosofia. É impressionante. Isso mudou completamente a dinâmica da série, né? Os rebeldes não podiam mais contar só com a bravura ou com a sorte. Tinham que enfrentar um cérebro implacável que parecia estar sempre um passo à frente. Dava um nervoso. Exatamente. A análise que a gente leu ressalta muito isso, como Thrawn elevou o nível da ameaça imperial. Ele não subestimava os rebeldes, ele os estudava profundamente para explorar as fraquezas. Tornou a luta muito mais tensa, mais intelectual. A presença dele forçou a Hera e os outros a evoluírem taticamente. Thrawn representa o Império na sua forma mais eficiente e assustadora, não só força bruta, mas inteligência organizada a serviço da opressão. Então tá. Juntando tudo isso, a criação de uma família de heróis super complexos e relacionáveis, como a tripulação da Ghost, o retorno impactante e cheio de significado da Ahsoka e do Maul, conectando diferentes eras, a expansão da mitologia da força com conceitos místicos tipo o mundo entre mundos, a introdução de um antagonista cerebral como o Thrawn, e essa costura perfeita entre as prequels e a trilogia original, fica muito claro o argumento da matéria lá do Portal TDW. Rebels não foi só mais uma série, foi muito mais. De fato, ela se provou uma peça fundamental na arquitetura de Star Wars. Demonstrou que a animação podia sim contar histórias tão profundas, complexas e canonicamente relevantes quanto os filmes. Mostrou a importância da esperança, mesmo nas situações mais desesperadoras, o valor do sacrifício pelo bem comum e como a rebelião muitas vezes começa pequena, sabe? Com atos de coragem individuais e laços de lealdade. E é um legado que claramente está reverberando até hoje, né? A gente vê os personagens, os conceitos de Rebels continuando suas jornadas em séries como Ahsoka, The Mandalorian e outras produções, mostrando o impacto duradouro que a série teve na construção desse universo todo. Sem dúvida alguma. Rebels não só contou a própria história de forma brilhante, mas enriqueceu toda a saga. Ofereceu novas perspectivas sobre a luta contra o Império, sobre a filosofia Jedi fora das estruturas tradicionais e sobre a própria tapeçaria mística da força. Fica então a reflexão, né? Inspirada aqui na nossa conversa e na análise do portal TDW, qual foi o elemento de Rebels, sei lá, um personagem, um conceito, um momento específico que mais ressoou e talvez tenha mudado a forma como cada um percebe o universo Star Wars hoje. É algo interessante para se pensar depois. Uma excelente provocação para continuar explorando esse universo tão rico. E se essa exploração deixou aquele gostinho de quero mais, ou se bateu a vontade de ler na íntegra a matéria do portal TDW que serviu de base para a nossa discussão, o caminho é fácil. Acesse o portal TDW, o link está direitinho aqui na descrição. Lá tem essa matéria completa e muito mais conteúdo. Guias, notícias, análises super aprofundadas sobre todos os cantos da galáxia de Star Wars. Vale a pena conferir. E não deixem de seguir o portal TDW em todas as redes sociais também. A gente está no Telegram, Facebook, Instagram, X, o antigo Twitter, né? Threads, Blue Sky e YouTube. Os links estão todos aí na descrição também, assim ninguém fica de fora das novidades e das nossas próximas conversas. Foi uma ótima viagem de volta a Rebels. Adorei a conversa. Até a próxima. Valeu demais pela companhia, pessoal, e que a força esteja com vocês. Até mais.